Nesta noite, glórias ao Senhor. Vamos para a palavra de Deus nesta noite, a palavra do Senhor que se encontra, um texto bastante conhecido. Eu gosto de pregar a passagem conhecida que os irmãos entendem bem mais fácil, com mais facilidade. Gênesis, livro do Gênesis, o capítulo é o 15. Glórias a Deus, o capítulo é o 15. Gênesis, capítulo é o 15. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Gênesis, o capítulo é o 15. Vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. 1, 2, 3. Glórias ao Senhor. Isso. Você que vai encontrando, vai colocando-se de pé, para que eu possa identificar. Aleluia. Gênesis, o capítulo é o 15. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 15, verso 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não tema, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hei de dar, pois ando sem filho, e um mordomo da minha casa, eu Damasceno, Eliezer, disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, por isso, um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Vamos ao versículo 4. Mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Amém? Sim, Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Pai amado, estou aqui, Senhor, diante da tua igreja, do teu povo, ó Pai, para ministrar a tua palavra. Por isso, ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa usar a minha vida, Deus, pela tua grandiosa e grandíssima misericórdia, Pai, sobre a minha vida, que o Senhor tem feito sempre, ó Pai, tem usado, ó Pai, de misericórdia, para que eu possa, Senhor, estar na frente do teu trabalho, ó Pai. E como eu disse, ó Deus, no início do culto, ó Pai, eu creio, ó Deus, que esse é o meu chamado, foi o meu chamado, ó Pai, para pastorear, para cuidar, para abençoar o teu rebanho na face da terra, e por isso estou aqui, Senhor, firme, Senhor, disposto, ó Pai amado, a fazer a tua vontade, ser usado pelo teu Espírito Santo. E aqui eu te peço, carente, mas com a certeza que o Senhor tem poder para nos usar, para me usar, em teu nome, para a tua glória. Amém. Pode sentar-se, por favor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Igreja Santa do Senhor, nós estamos aqui diante de uma história muito conhecida, mas interessante. Antes mesmo de que chegasse a essa promessa até Abraão, veio a ele muitas coisas materiais, tendo em vista que quando Abraão saiu do Egito, Abraão saiu riquíssimo. A história diz que quando ele saiu com muitos gado, fazendas, cabra, muitos homens às suas ordens, muito dinheiro, ouro e prata. Está lá um pouquinho mais atrás, no capítulo número 13, se não me falha a memória, que conta a história da sua saída do Egito. O homem que mesmo no Egito Deus prosperou. O homem que mesmo fora do seu lugar habitável, ele prosperou. Só que tinha um detalhe:
Abraão tinha tudo na vida, ou melhor, quase tudo. Mas lhe faltava uma coisa. E por causa desse detalhe, apesar de ele ter todas essas riquezas, ele era um homem angustiado. Abraão era um homem triste. Era um homem que vivia, às vezes, no seu repouso maribundo. Um homem que nos seus aposentos não tinha alegria. Mesmo ali com a sua esposa, ele não tinha alegria, ele deixava transparecer a angústia que vivia no seu coração. Glórias a Deus. A Bíblia diz que quando ele saiu do Egito, juntamente com seu sobrinho Ló, ele levou rebanhos que, olhando para o lado material, era algo que poderia satisfazer ao ego de qualquer pessoa. Mas para ele não era o suficiente. Para ele não era o suficiente. Porque ele tinha um desejo. E o desejo dele não se cumpria, parecia que não ia acontecer. A história diz que as riquezas de Abraão era tanta. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando ele saiu do Egito, que foi para Betel, aonde ele armou as suas tendas, ali começou a crescer mais ainda os seus bens materiais. E diz a história que quando chegou o momento que os seus bens, os seus animais se multiplicou de uma forma tão tamanha, que ele não tinha mais, não suportava mais ali naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não suportava mais ali, tanto a riqueza, tantos bens. E mesmo assim Abraão continuava abatido, entristecido, porque ele tinha um desejo. E o desejo dele parecia que não se cumpriria, não iria se cumprir. E aí foi aonde entrou uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão, mesmo entristecido, ele chamou Ló: vem aqui, sim, tio, vamos fazer uma reunião. E nessa reunião eles tomaram uma decisão, é o seguinte: eu tenho visto que os nossos pastores estão brigando entre si. Tio, realmente estão mesmo. Porque eles precisavam de espaço para colocar os seus bens e não tinha. A casa, a terra não comportava, a região onde eles estavam não comportava mais eles viverem juntos. Você vê o tamanho que era a prosperidade que estava sobre a vida de Abraão. E ali eles Abraão tomou uma decisão. E disse: olha, Ló, eu vou te dar a liberdade para que você escolha para onde você quer ir. Se você escolher para o sul, eu vou para o norte. Se você escolher para o oriente, eu vou para o ocidente. Para onde você escolher, você vai debaixo da minha bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ló escolheu ir para o ocidente. Se não me falha a memória, está no capítulo 14, parece, não é 13 ainda. Só que ele escolheu para a região
aonde, segundo o entender dele, era a região mais fértil, onde tinha pastagem para ele dar o seu gado. Só que tinha um problema. Estava próximo a Sodoma e Gomorra. Às vezes nós falamos a palavra continuada, Sodoma e Gomorra, dá a impressão que é uma cidade só, é um território só, mas não é. Sodoma é uma cidade, Gomorra é outra. E foi para onde Ló escolheu ir para esta região. Quando Abraão disse, então tudo bem, eu vou para o outro lado. A Bíblia diz que Abraão saiu do sul até Betel, até o lugar aonde a princípio, o lugar onde a princípio esteve as suas tendas entre Betel e Ai. Mas mesmo assim Abraão era um homem entristecido, angustiado, porque ele tinha um desejo. Às vezes, irmão, nós temos tudo material, parece quem está de fora, olha para nós e diz, olha, fulano tem tudo, ele não precisa mais de nada, ele já está saciado, mas não, muitas vezes, nem os bens, nem as coisas materiais, é tudo para nos trazer a felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Abraão, ele invocou o Senhor, aleluia, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar junto. Por isso, porque os seus bens eram muito, de maneira que não podia mais habitar junto. Olha só o tamanho era a prosperidade desse homem. Olha só o tamanho era a riqueza deste homem. Olha o quanto ele tinha para que poderia lhe trazer a felicidade. Meus amados, mas nem sempre os bens materiais são suficientes para nos fazer felizes. Às vezes um pequeno detalhe que nos falta na nossa vida nos traz uma angústia. E a Bíblia diz que depois que eles saíram, separaram os seus rebanhos, Abraão foi para um lado, Ló foi para o outro. Abraão, um certo dia, estava muito entristecido. Deus, em forma de anjo, entrou na tenda onde Abraão estava, pegou na sua mão, trouxe para fora, mandou ele olhar para o oriente, para o ocidente, para o sul, para o norte. Ele disse, olha, tudo isso que você está vendo, Abraão, é teu. Mas só que ele estava esperando a promessa. Ele disse, não é suficiente. Ele até agradeceu o Senhor, mas ainda não lhe trouxe a alegria, ainda não lhe trouxe o prazer. Ele olhou para um lado e para o outro, e Deus falou, olha, aonde a tua vista alcançar, para cá, para lá, para cá, para lá também, tudo é teu, Abraão. Ele agradeceu o Senhor, e aí voltou para a sua tenda novamente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas enquanto ele estava ali esperando por esses momentos, veio uma guerra.
Eu não vou falar o nome dos reis, porque tem um nome aí que é meio atrapalhado. E eu não consigo nem falar direito. Entre 9 reis, aonde eles começaram a guerrear, querendo tomar posse dos bens uns dos outros. Lembra que eu disse que que Ló escolheu ficar próximo a Sodoma e Gomorra? Pois é, para encurtar a história, eles começaram a brigar, até o ponto de chegar às tendas de Ló. E ali eles pegaram, tomaram posse de tudo quanto Ló tinha, capítulo 14. Eles tomaram posse. A Bíblia diz que a princípio, irmão, olha só como é as coisas, a princípio parece que tudo vai bem. Diz que Ló viveu 12 anos de bonança, ali naquela região. No 13º ano começou a guerra. No 14º ano, Ló foi tomado. As regiões, o gado, a família, as mulheres, os filhos e filhas, foram tudo cativo. E Ló foi preso. Foi aonde, por ironia do destino, um dos homens de Ló escapou. Correu até Abraão, contou a história para ele, disse: olha, cadê Ló? Ló está preso. Abraão, irmão, mesmo entristecido, ele teve misericórdia de Ló. Mesmo angustiado, ele teve misericórdia de Ló. E disse: olha, chamou ali os 3 ou 4, eu li a história, mas não sei se é 3 ou 4, dos homens que estavam, que viviam com ele. Deixa eu ver aqui, está aqui no capítulo 14, o versículo de número 13. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abraão, e o hebreu, o qual habitava junto do carvalho, Demore, e o amorreu, irmão de Escol, irmão de An. Ele era confederado de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até. Você vê que quando Abraão recebeu a notícia, ele chamou os seus criados, que eram nascidos da sua casa. Diz a história hebraica que quando nascia na casa de Abraão, naquela época, quem colocasse o nome daquele menino, tinha ele por filho e por pai. Então, para Abraão, todos que nasciam na sua casa, para ele era filho. Por isso ele disse: nascido na sua casa, 318, e ali saíram a perseguir, para quê? Para salvar a vida de Ló, para salvar a vida de Ló, seus filhos. Foi quando, louvado seja o nome do Senhor, eles saíram ao encontro, chegaram, a um certo ponto se dividiram, e foram fechar o cerco, capturaram todas as fazendas de Ló, capturaram todas as suas mulheres, os seus filhos, libertaram Ló e trouxe de volta para os seus aconchegos. E aí veio um rei, que eu não quero falar o nome dele, que é um nome meio atrapalhado, meio difícil de falar.
E ali o rei chegou e viu, reconheceu que verdadeiramente o Deus Altíssimo era com Abraão, porque o homem na sua sã consciência não tinha capacidade para saquear aquele sodomita que tinha pegado o povo, cercado, roubado, saqueado tudo. E aí quando ele viu, olha Abraão, eu tenho visto que você, que verdadeiramente o Deus Altíssimo, Ele é com você. Por isso eu te peço, Abraão. Ele não quis mais guerrear com Abraão, ele viu que não tinha força. Querido, alguém pode até tentar guerrear contra você, mas se você colocar o Deus Altíssimo na frente, Ele vai desistir, porque você será o vencedor. É promessa de Deus para aqueles que confiam na sua palavra. A Bíblia diz que quando ele viu que Abraão tinha pegado, ele chegou para Abraão e disse, olha Abraão, permita que fique comigo, pelo menos me dê posse, pelo menos das pessoas, todo o dinheiro, toda a riqueza que é de Ló pode ficar para você. Abraão, irmãos, não precisava de nada disso. Ele disse, olha, levantou a mão ao céu, agradeceu ao Senhor, e disse, olha, eu não vou aceitar a tua proposta, porque o que é meu, o que é de Ló, o que é teu, eu não vou aceitar, porque se eu aceitar, você vai sair dizendo por aí, que você enriqueceu Ló, aliás, Abraão é rico, porque você enriqueceu a ele. E aí continuou a história. Louvado seja o nome do Senhor. E depois de tudo isso, Deus fez uma aliança. Eu estou contando tudo isso para nós chegar lá onde eu li. E vocês vão entender. Depois que tudo isso, aconteceu tudo isso, Deus fez uma aliança com Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Bem pequeno dentro do olho, que na hora que ela sai do lugar e começa a incomodar. Desde ontem, glórias ao Senhor, foi quando, louvado seja o nome do Senhor, a promessa de Deus, depois que ele rejeitou tudo, mas ele tinha um desejo. O homem tinha tudo, mas tinha um desejo, tinha algo que faltava na vida dele. E a sua mulher, por ver a angústia de Abraão, ela chegou para ele e disse, olha, eu tenho visto a tua tristeza, eu tenho visto a tua angústia, e por causa, eu sei que eu sou culpado por causa dessa tua angústia tão grande. Por isso, eu quero fazer um acordo com você. Sim, mulher, qual? Sara ainda não era Sara, era Sarai ainda. Qual é o acordo? Eu tenho visto que eu não posso te dar um filho. Então pega uma das minhas criadas, chamada Agar, deita-se com ela e ela te dará um filho. Abraão olhou para aquilo, parecia ser uma coisa boa, parecia ser uma coisa que ia resolver o problema, mas passou-se. Imagine só, diácono, se eu deixar o senhor aqui 1 hora em pé, aqui esperando alguma coisa, fica aí, daqui a pouco eu vou falar algo com você. Com 30 minutos você já está enfadado, já está não? Já está impaciente, né? Abraão ficou 12 anos esperando que Agar viesse engravidar. Ele achou que já ia acontecer de imediato. Por
Por que eu entendo isso? Porque a Bíblia diz que quando Abraão se deitou com Agar, ele tinha em média 74 anos, era quase impossível. Quando seu filho Ismael veio nascer, ele estava com 86. Se você fazer uma continha rápida aí, vai dar em torno de 12 anos de espera. 12 anos de angústia. E quando Agar engravida, o que acontece? Agar fica soberba, se ensoberbece. Sabe aquelas mulheres que passam pela outra? Ela passava perto de Sarai. Vamos dizer, olha, eu posso dar, mas você não. Ia para lá. E aquilo trouxe uma angústia no coração de Agar, de Sarai. Antes que estava angustiada era quem? Abraão. Depois Agar passou a ficar angustiada, porque ela queria ver o seu esposo feliz. E aí ela disse, olha, chegou para Abraão, contou-se o que estava acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Contou-se o que estava acontecendo. Abraão disse, olha, ela é a tua criada. Seja feito a tua vontade, o que você fizer na vida. Ela desprezando a Sarai. Abraão deu autoridade para Sarai fazer o que quisesse com Agar. E Agar ainda grávida. Foi quando Sara tomou a decisão, falou, não, irmão, não abaixa a cabeça se alguém vir te afrontar. Quando Sarai recebeu a autoridade de Abraão, ela pegou e disse, então o negócio agora é comigo. Antes era Agar que passava jogando cabelo atrás da orelha. Agora é Sarai que anda, passava por Agar toda faceira, porque ela era bela, bonita, a mulher formosa, e passava, e Agar começou a se incomodar com aquilo. E aí ela começou a dar um psicológico em Agar, ao ponto dela não suportar. A Bíblia diz que Agar fugiu da presença de Sarai. Ela fugiu da presença de Sarai. E quando ela fugiu, ela já estava à beira a passar para o outro lado. Entristecida. O anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, chegou para ela, naquela fuga, e disse ela, que tem tu perturbado o teu coração? Ela disse, ela contou a história toda que eu já contei, e ela disse, olha, eu não suportei a pressão da minha senhora. O anjo do Senhor chegou para ela e disse, olha, levanta-te agora, volta para lá. Irmão, muitas vezes nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falar. Ela diz, Deus falou com ela através do anjo, disse, ó, levanta agora, volta lá para a casa de Abraão, lá tu vai dar a luz a esse menino, e o nome dele te chamará Ismael. É isso mesmo, né? Ismael. O que eu falei? Minutos atrás, quem coloca o nome é o pai. Então, quem colocou o nome do filho foi Deus. Ou seja, o anjo, foi ele que colocou o nome. Então, o menino nem era de Abraão e nem era de Agar, era de Deus. E aí, irmão, chego aonde eu falei a leitura que nós fizemos. Abraão continuava entristecido, e ele disse, olha, Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus bens, e será dividido entre os filhos dos meus criados, porque eu não tenho um herdeiro. E eu vou receber esses como filho. Deus falou, na dica disso, isto não, eu tenho uma promessa na tua vida, e a minha promessa não vai cair por terra.
Querido, a promessa de Deus na nossa vida ainda não chegou. Te prepare, porque vai chegar. Diz a Bíblia, aleluia, que Abraão, aos 86 anos, ele foi pai de Ismael, e ainda Sarai não tinha engravidado ainda, mas Deus tinha uma promessa na vida dele. Deus tinha uma promessa na vida dela. Ela, de uma mulher angustiada, voltou-se a uma mulher alegre, uma mulher feliz, para a glória do Senhor, porque Deus tinha uma promessa na vida dela, aleluia. Deus tem uma promessa na tua vida, não cumpriu-se ainda. Te prepare que vai chegar. Te prepare que a bênção vai chegar sobre a tua vida. Se ainda não se cumpriu, te prepare, irmão, te prepare, porque Abraão disse: olha, Senhor, eu vou dividir os meus bens, meus filhos serão os filhos dos meus criados. Deus falou no capítulo 15, versículo 4, mas veio a palavra do Senhor a ele dizendo: esse não será o teu herdeiro, e sim aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. A promessa de Deus ainda estava de pé. A promessa de Deus ainda estava de pé. O homem com 86 anos, Deus está dizendo: olha, das tuas entranhas vai sair o teu herdeiro, e você vai ser pai, aleluia. A tua mulher vai dar à luz um filho, e você será o pai, aleluia. Você terá um herdeiro. Você terá um herdeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a promessa de Deus na tua vida ainda não se cumpriu. Te prepare, porque vai se cumprir. Te prepare. Às vezes é doído esperar. Às vezes é doído esperar. Às vezes a gente fica impaciente. Mas quando Deus promete, espera nele. Abraão mesmo muitas vezes entristecido, um homem angustiado, mas ele sempre confiante no Senhor. Quando Deus falava com ele, ele confiava, esperava. Ele disse aqui, irmão, que diz a palavra: então disse Abraão ao Senhor Jeová, que me hei de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado filho, por isso um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então ele achou que não ia ter mais. Olha, então, Senhor, alguém nascido aqui será o meu herdeiro. Alguém nascido aqui será o meu herdeiro. Deus continuou falando com Abraão: olha, o teu herdeiro será aquele que vai sair da tua vida. Irmãos, diz a Bíblia que Abraão, ele esperando no Senhor, Deus chamou ele. Primeiro mostrou as campinhas, tudo é seu. Eu creio pela história, se você ler a história, você vai ter uma interpretação mais ou menos assim. Eu creio que era tarde. Abraão estava entristecido, angustiado dentro da sua tenda. Deus chamou Abraão, mostrou a ele algo que você nunca viu, algo que eu nunca vi. Mostrou, sabe o que? As estrelas. Pastor, já vi as estrelas? Eu vejo, né? Mas tem um detalhe aí. O horário que Deus chamou ele para fora era à tarde, o sol trincando. Deus olhou, mostrou para ele: que você vê. Ele conseguiu ver as estrelas em plena luz do dia, o sol trincando. Ele olhou e viu as estrelas. Abraão, o que você vê?
Senhor, eu vejo as estrelas, no tamanho luz do dia, ver as estrelas é algo que só Deus mesmo pode mostrar. O homem, na sua consciência, ele não consegue ver. Se alguém conseguiu ver estrela a pico da meio-dia, 3 horas da tarde, com o sol trincando, me fala, porque eu nunca vi, mas Abraão viu, aleluia, é algo que só Abraão viu, as estrelas, irmão, no grande momento que ele estava angustiado, e Deus falou para ele: olha, Abraão, isso aqui, que você vê as estrelas, assim será a tua descendência. Senhor, mas eu estou chegando quase 100 anos e nada desse filho. Não te prepare, que assim será a tua descendência. Ei, recebe aí, você faz parte da descendência de Abraão. Ei, recebe aí, eu faço parte da descendência de Abraão. Ei, recebe aí, nós fazemos parte daquela descendência que Deus prometeu a ele lá no passado. Agora você pergunta: pastor, por que o senhor entende que isso era um período da tarde? Porque Deus deu uma ordem a ele para pegar. Três capítulos. Isso que eu me cuido, uma cabra de 3 anos, uma bezerro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e também parece que tem um cordeiro de mais, todos de 3 anos, e mais uma rola e um pombo. Está no texto aí, está no texto. E aí Deus falou: Senhor, está aqui, e agora? Pega a bezerra, parte no meio, pega a cabra, parte no meio, pega o cordeiro, parte no meio, coloca uma banda do lado da outra e deixa aí. Só que você vê, se você ver o texto, vai ver que ele não cortou a pomba e a rola, ele não cortou, não matou. E aí o que ela fez? As pombas ficou subindo e descendo e comendo a carne daqueles cadáveres que estavam ali. A pomba ficou comendo. Abraão tinha como o dever de enxotar. Enxotar é o quê? Espancar, né? Eu entendo isso. Enxotar e espancar. Lá no norte, nós, a galinha vem comer o bicho. Chora! Já fez isso, né? Hã? Você é paulista. Então, a gente, ele ficava enxotando. Só que diz a Bíblia Sagrada que ele fez o altar e desceu fogo sobre o altar e queimou toda aquela carne. Abraão disse: olha, eu visto que o Senhor é o Deus Altíssimo. Aí vem, presbítero, porque eu entendo que ele viu as estrelas no período da tarde. Porque quando ele viu as estrelas, quando o holocausto foi queimado, quando o fogo consumiu, diz a Bíblia que chegou à noite, Abraão caiu num profundo sono. Por isso que eu entendo, por isso que nós temos que ler e procurar entender. Por isso que eu entendo que ele viu as estrelas, por isso Abraão viu algo que ninguém nunca viu, porque ele viu isso à tarde. E depois de tudo isso, a Bíblia diz que ele caiu num profundo sono. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está escrito isso? Você viu aí na tua Bíblia? Versículo 12 do capítulo 15. Aqui. Capítulo, é isso mesmo. E pondo o seu sol, olha. E pondo o seu sol, depois que Abraão viu tudo, e pondo o seu sol, um profundo sono caiu sobre quem, igreja? E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Querido,
Então por isso eu entendo que quando Deus mostrou as estrelas, era de dia, porque depois de tudo ter acontecido, veio o profundo sono, veio a escuridão, ou seja, veio a noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então disse Abraão: sabes, de certo que peregrino será a tua descendência em terra alheia, será reduzido à escravidão e afligido por 400 anos, mas também eu julgarei nação a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grandes riquezas, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Aleluia. Abraão, toda aquela angústia, aquela tristeza, louvado seja o nome do Senhor, ele já começou a ver o resultado dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está, irmão, a palavra do Senhor. Aí está a história, mais ou menos contada. Eu não sou nenhum historiador, não sou um profundo conhecedor, mas aquilo que eu entendo na palavra de Deus, que a promessa de Deus sobre as vossas vidas, ela ainda está de pé. Não aconteceu ainda, te prepare. Não aconteceu ainda, te prepare, porque Deus vai cumprir, vai fazer cumprir na tua vida a promessa dele, e a promessa dele não vai cair por terra. Pastor, mas eu já estou avançado na idade. Não importa, ela vai se cumprir, porque Deus que tu serve é o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder, aleluia, de fazer do nada muito, do muito nada. Esse é o Deus Altíssimo que nós servimos o Deus de Abraão, o Deus de Sarai, que mais na frente muda o nome dela para Sara. Louvado seja o nome do Senhor. E de Abraão, de Abraão para Abraão, de Abraão para Abraão. Só ver. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, creio nesta palavra. Glórias e glórias ao Senhor. E aí depois, só para nós encerrar, aleluia, que ela e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem pedido de dar a luz, toma pois a minha serva. Não foi ela que entregou. Quando ela veio questionar com Abraão, disse: olha, o problema é seu, o projeto é seu, foi você que deu a ideia. Meu irmão, olha, pense naquilo que você fala, pensa naquilo que você fala, porque de repente você pode falar algo hoje que amanhã você pode se arrepender. Sarai se arrependeu. Sarai se arrependeu. Graças a Deus, hoje em dia não tem mais H. Graças a Deus. Hoje em dia as H sumiu. Mas pensa mesmo no que você vai falar, porque senão depois você pode se arrepender. E a Bíblia diz que ela foi que teve a ideia. E quando ela veio questionar com Abraão, ela disse: o projeto é seu. A ideia foi sua. Eu estava aqui na minha angústia, mas eu estava sossegado. Você tomou a decisão, eu acatei pelo meu desejo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que depois, lá para frente já, aleluia, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara. E aí lá no versículo capítulo 17, aleluia, o nome de Sara. Eu contei a história lá do capítulo 13, um pouco para cá. Não dá para
Qual é a promessa de Deus em vossa vida? Se Deus tem uma promessa na tua vida, te prepare, porque Deus vai fazer cumprir. Deus vai fazer cumprir. A promessa dele na vossa vida, nas vossas famílias, Deus vai fazer cumprir. O nosso Deus é um Deus que jamais, como diz o pastor Dejaí, é um Deus que jamais nega fogo. Jamais nega fogo. Ele promete, às vezes demora para cumprir no nosso entendimento. Mas no tempo certo, dele faz cumprir na tua vida. Te prepare. Você faz parte. Eu faço parte. Nós fazemos parte dessa descendência que ele mostrou para Abraão. E nós somos como descendentes de Abraão. E os descendentes de Abraão também receberão as bênçãos de Deus, as riquezas de Deus. Chegará a vós pelo poder da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém, meus amados? Então, se prepare, que a promessa de Deus ainda está de pé na tua vida. Receba em nome de Jesus. Deus abençoe. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus.